Nessa semana, nós lemos duas parashot juntas, Parashá Matot e a Parashá Masei. A Parashá Masei traz um assunto muito interessante, que são as Arei Miklat, as cidades de refúgio. Pessoas que mataram alguém de maneira não intencional, elas precisavam correr para essa cidade de refúgio, senão algum parente da pessoa que foi assassinada de forma não intencional poderiam matar esse assassino, e tem que ficar nessa cidade até a morte do Kohen Gadol. Isso quer dizer que pode ficar algumas semanas, alguns meses, e em algumas situações até mesmo alguns anos. Então, uma grande pergunta que surge aqui: por que um castigo tão duro? Uma pessoa ficar anos, às vezes longe do lugar onde ela morava, muitas vezes longe da família, ela tem que ficar reclusa nessa cidade, por mais que era uma cidade com pessoas boas, os Leviim, a tribo mais elevada espiritualmente, que vivia nessas cidades de refúgio. Mesmo assim, não é na comodidade do seu lar, é um castigo muito duro. Por que um castigo tão duro para alguma coisa que foi feita não intencionalmente? E uma outra pergunta também é parecida com essa: no vidui, na confissão que a gente faz durante Yom Kippur, 10 vezes a gente faz a confissão dos nossos erros. Um dos viduim que a gente faz, Al-Het Hatanu Lefanecha, pelo pecado que a gente fez diante de você, Deus, pelas coisas intencionais e pelas coisas não intencionais. Então, aqui é a mesma pergunta: tudo bem, eu tenho que pedir perdão, um erro intencional, eu sabia, eu fui lá e cometi o erro, mas por que a gente tem que pedir perdão por um erro não intencional? Então, para responder isso, tem um versículo muito interessante em Mishlei, o livro de Shlomo Amelech, que fala as seguintes palavras: Gam belodat nefesh lotov. Mesmo quando não tem intenção, tem alguma coisa que não está boa na alma da pessoa. O que significa esse ensinamento de Shlomo Amelech? A gente sabe que nada acontece sem o controle de Deus. Uma pessoa, mesmo não intencionalmente, acaba matando uma outra pessoa, pode ser num acidente de trânsito, pode ser num acidente de trabalho. Isso já estava decretado no Shamaim, lá no céu já estava decretado que aquela pessoa tinha que morrer daquela maneira, naquele momento. Mas existe uma regra que Deus manda coisas boas através de pessoas boas, e Deus nos livre, Deus manda castigos, coisas não boas, através de agentes intermediários não bons. Então, se a pessoa foi usada como um intermediário para cumprir a vontade de Deus, de alguma coisa que não é positiva, não é boa, significa que tem algum conserto. Em geral, qual é o conserto? Se foi um erro não intencional, teve aqui algum descuido com a vida do outro, teve aqui não valorizar o valor de uma vida. A pessoa que causou esse acidente, se ele tivesse sido um pouquinho mais cuidadoso, talvez ele poderia ter evitado. Não estamos falando aqui de um ones gamur, que é chamado uma força maior, totalmente fora de controle. Aqui teve sim alguma negligência, algum descuido. Por isso, essa pessoa tem que ir para Ir Miklat, para essa cidade de refúgio, para que dessa maneira a pessoa ela possa conviver com os Leviim, que é essa tribo tão elevada, e ela possa consertar essa falha que tem na alma dela, esse descuido, essa desvalorização com a vida humana. Teve há alguns anos um caso interessante de uma pessoa alcoolizada dirigindo no bairro do Itaim, em São Paulo, e que estava a 150 por hora, e ele bateu num outro carro, num cruzamento, passou o sinal vermelho e matou uma moça de 28 anos imediatamente, com a violência do choque. Com esse motorista irresponsável não aconteceu nada, e ele deu uma entrevista na televisão chorando que ele não entendia por que a mídia tratava ele como um criminoso. E a Torá chama essa pessoa que causou, que fez uma morte não intencional, a Torá chama ele de Rotzeach. Ele, no final das contas, é um assassino. Não, mas foi não intencional, ele não tinha intenção, mas mesmo assim, pela falta de valorização da vida de uma outra pessoa, pela falta de cuidado, alguém que dirige embriagado, alguém que não vai tomar cuidado e vai dirigir em alta velocidade, ele está assumindo o risco de matar alguém, ele não está dando o valor correto para a pessoa, e por isso ele é chamado pela Torá de assassino. Então,
a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa saber valorizar a vida, saber fazer bondade, saber cuidar das pessoas. A gente precisa fazer bondades para ir trabalhando esse lado de sentir a necessidade dos outros, mesmo sem os outros pedirem. Quer dizer, a gente tem que ir para o outro oposto. Não só a gente não deve fazer nenhum mal para as pessoas e tomar cuidado com a vida dos outros, mas muito mais do que isso, a gente, Bezrat Hashem, precisa cuidar da vida, das necessidades, mesmo sem a pessoa ela pedir. Aconteceu uma história muito interessante no ano de 1994, dezembro de 94, tem um voo que está saindo de Tel Aviv para Nova York. Esse avião saiu quase 5 da manhã lá de Tel Aviv, está em direção a Nova York. Tem muitos judeus dentro desse voo e entre eles muitos judeus religiosos que só comem comida kasher. Esse avião fez uma parada técnica em Bruxelas para reabastecimento lá na Bélgica, e da Bélgica, quando ele foi decolar para Nova York, infelizmente o avião teve um problema técnico e todos os passageiros, quase 500 pessoas, foram acomodadas no hotel. Foi dado para eles um vale alimentação, mas para a maioria das pessoas que só comia kasher, não adianta nada, não tinha comida kasher, essas pessoas não têm comida, não têm bebida, e eles estão lá num país estranho, com uma língua estranha, eles não sabiam o que eles iam fazer. Muitas crianças, muitos idosos no voo também. Então, lá na Antuérpia, a 45 minutos de Bruxelas, onde tem a maior comunidade judaica da Bélgica, escutaram que tem um avião que quebrou e que as pessoas estão lá e não tem comida kasher, fizeram um mutirão. Em poucas horas, levaram uma quantidade de comida muito grande para todas as pessoas. E o avião, ele acabou não conseguindo consertar, eles tiveram um atraso de 27 horas, mas ninguém passou fome. Eles conseguiram preparar comida para o almoço, para o jantar e para o café da manhã no dia seguinte, e ainda sobrou comida para as 500 pessoas que estavam naquele avião, tudo sem ninguém pedir ajuda, sem ninguém precisar falar e que estamos sem comida. Tudo isso escutaram na Antuérpia, já correram, a comunidade judaica já se juntou, já fizeram mutirão, todo mundo já cozinhou, já mandaram o que cada um tinha em casa e foram comprar e fizeram tudo. É isso que a Torá espera da gente, valorizar a vida do outro, valorizar, tomar cuidado com as outras pessoas, fazer bondades. Às vezes não precisa nem ser materialmente, uma ligação, se importar com os outros, pensar nas outras pessoas. É isso que a Torá quer. Quando a gente não se importa com a vida do outro, quando a gente não se importa com as necessidades do outro, Deus nos livre, a gente pode ser usado como um instrumento de Deus para castigar uma pessoa. Que a gente se importe com todo mundo, que a gente faça a bondade e a gente possa ser usado por Deus sempre como um instrumento para trazer coisas boas para as pessoas. Shabbat Shalom.